Fala, Berrecas, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a gravação de mais um podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lara, terapeuta ocupacional, estudante de psicologia. Eu estou aqui com o queridíssimo Lucas Vinícius, psicólogo clínico, vulgo Lucas Berreca. E hoje temos um convidado super especial que já foi no nosso canal no YouTube, professor Arthur. O pessoal adorou sua aula e não tinha como, né? Nós tivemos que convidá-lo para vir no podcast também. Inclusive, você voltará mais vezes no canal, saiba você, tá? Você não vai conseguir fugir da gente, não. Hoje estamos aqui para fazer um breve histórico das terapias comportamentais. Vamos falar um pouquinho também sobre terapias comportamentais contextuais. Só que antes disso, professor Arthur, a gente queria saber quem é Arthur na fila das terapias comportamentais. Oi, bom dia a todo mundo. É prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Arthur, eu sou daqui de Anápolis, em Goiás, e me formei já tem um tempo, me formei em 2006. Fiz o meu estágio supervisionado com o professor Luc Vandenberg em terapia comportamental, né? Na época, eu fui também bolsista de iniciação científica do professor João Cláudio Todorov, fazendo pesquisas de comportamento de escolha. Depois eu fiz meu mestrado sobre também orientação do professor Luc, sobre resiliência em psicólogos clínicos, né? Eu acho que, se eu não me engano, já tem 10 anos essa dissertação. E depois eu continuei minha vida como clínico, trabalhando em faculdades de psicologia, e depois eu fiz o meu doutorado também sob orientação do professor Luc. Também em psicologia clínica, né? Dessa vez estudando sentimentos sexuais dos pacientes para com seus terapeutas. Recentemente agora eu dou aula numa universidade aqui de Anápolis, a Unievangélica, e estou em andamento, né? A gente nunca termina isso, mas o pós-doutorado também com o professor Luc. Então, ele me acompanhou aí por muito tempo na vida, né? E agora eu estou começando a desenvolver pesquisas de iniciação científica com foco em sentimentos do terapeuta e a pessoa do terapeuta, né? Então, um pouco também usando métodos qualitativos de entrevista e de interpretação desses dados, mas tentando entender, por exemplo, o que o terapeuta faz, os impactos da terapia sobre o próprio terapeuta, né? Mais ou menos isso, eu acho. Vamos lá, para a gente começar o nosso bate-papo, então, Arthur. A primeira pergunta que a gente queria fazer para você é o seguinte: por que o advento da terapia comportamental no início do século XX? A gente tem que sempre entender o cenário norte-americano, tanto para a gente entender o advento do behaviorismo, da análise do comportamento, e assim, o que a gente pode dizer das suas derivações, né, que seria a prática, né, a aplicação da teoria, né, na sociedade. Os Estados Unidos estavam no movimento ali por volta na década de 1910. A gente tem o famoso Manifesto Behaviorista do Watson, né? Já estava fazendo pesquisas sobre comportamento respondente condicionado. O Pavlov, de uma certa forma, também fazendo as pesquisas, influencia algum interesse daqueles psicólogos no início do século XX, né? E mais tarde você tem a Mary Cover Jones, que vai pegar alguns dados, né? Ela foi aluna do Watson, para tentar mudar respondente, principalmente de crianças que tinham medo, né? Ou fobias, por exemplo. Então, a terapia comportamental ela começa com forte questionamento das terapias predominantes, né? Então, ela faz uma crítica muito bem feita às terapias da época, principalmente a terapia mais dominante no mundo, que era a psicanálise, né? Que não cola muito bem nos Estados Unidos, né? Por questões culturais, enfim. E a terapia comportamental ela vem como uma resposta ao questionamento dessas terapias vigentes. Ela não é uma terapia que está trabalhando ainda operante. A terapia comportamental, ela realmente começa com mudança de respondentes. Então, realmente mudar respostas de medo, fobias, respondentes aversivos. E ela começa não dentro do consultório, ela não começa como uma terapia o Skinner mais tarde vai dizer uma terapia de gabinete, né?
ela vai começar fora onde os problemas acontecem. Então, o terapeuta comportamental, ele realmente ia onde as pessoas viviam. Casas de família, indústria, penitenciárias, hospitais psiquiátricos, escolas, né? E ali ele aplicava os princípios comportamentais para mudança, por exemplo, de respondentes. Então, é uma terapia que começa, não totalmente, mas um pouco fora dessa ideia de um setting terapêutico. Ela se expande um pouco e ela é bem diretiva, né? Então, a ideia é, uma vez que existe respondentes aversivos, isso se dá por uma história de aprendizagem e a gente mudando um pouco, manipulando os estímulos, né, essa pessoa vai responder de uma forma diferente. Por exemplo, não tendo mais medo e etc. Então, o início da terapia comportamental ela é basicamente assim. Depois, ali, por volta de 1930, adentrando 1940, você já tem claramente a ideia de operante. Então, você já tem o Skinner influenciando, por exemplo, o behaviorismo e também, por volta de 1945, você já tem o behaviorismo como uma filosofia, né? Então, ele vai chamar de behaviorismo radical, radix, né, que vem de raiz. Ele está tentando propor um behaviorismo diferente. As pesquisas dele são pesquisas muito promissoras. Ele já publica um livro chamado Cumulative Records, que é um livro ali onde ele vai apresentar os princípios do comportamento a partir das pesquisas, então reforço, punição, extinção, contingência, etc. Né? E ali ele está influenciando radicalmente a psicologia. Então, a partir do momento que você tem o conceito de operante, a terapia comportamental ela vai ser denominada de modificação do comportamento, e ali você vai trabalhar, então, a partir de aprendizagem por consequência. Então, o comportamento operante, ele passa a ser muito central na terapia comportamental, que passa a pensar o seguinte: as pessoas podem aprender a interagir no seu próprio ambiente, favorecendo a sua qualidade de vida. Então, ensinar pessoas na terapia comportamental é a essência da terapia comportamental. Então, a terapia que nós chamamos hoje de terapia comportamental, e você vai ter muitas variações da mesma, né? Ela tem, o que eu vejo, duas bases importantes. Ela ainda é uma terapia de exposição, então a gente vai dizer que falar também é uma forma de se expor, né? E ela é uma terapia de aprendizagem. Então, eu sempre falo que se você vai fazer terapia comportamental, você vai aprender alguma coisa que você não sabe e que, sabendo agora, a gente vai dizer que a sua vida, a sua forma de interagir no ambiente social vai ficar um pouco melhor. Resumindo, assim, bem, bem superficial, né? E que missão, né, professor? Uma questão, né, que eu queria perguntar para você, caminhando nessa linha do que você está falando, eu acho que não tem como a gente não falar. O que foi a revolução cognitiva nesse meio todo aí, de maneira breve, né? Se você pegar os artigos de terapia comportamental, realmente você vai ver uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente tem que resgatar muito a nossa história para a gente se situar em termos de identidade, né? Mas você vai ver ali uma terapia comportamental tentando dar 3 passos importantes. O primeiro passo é o que a gente poderia chamar de observação, muito bem feita, então a gente chamaria de linha de base, né? Depois você tem uma intervenção no comportamento e depois você tem uma avaliação de resultados. Então, observação, intervenção e avaliação de resultados, que são passos muito assim de validação de procedimentos e de ciência mesmo. Eu observo, eu vejo se esse procedimento realmente ele produz aquilo que a gente quer, que é chegar nos objetivos, avaliando realmente os resultados que esse procedimento pode produzir. Só que você vai ver muita coisa em relação a um comportamento observado. Quando começa a revolução cognitiva, você tem ali mais ou menos a década de 60, meados da década de 70, uma coisa muito importante que vai influenciar a nossa vida hoje, né? Que é o advento do computador. Se lá no século XVI, por René Descartes, a grande metáfora para entender o ser humano era a máquina,
e aí o relógio, todo o mecanismo, né, que vai influenciar a medicina, que vai influenciar a nossa observação sobre o ser humano, a grande metáfora do século XX, para entendermos o cérebro, ou para ilustrarmos a coisa como o cérebro funciona, foram os computadores. Tanto é que na psicologia cognitiva a gente vê muito essas linguagens da informática, né? Por exemplo, retenção da memória, guardar na memória, output, input, etc. Então, essa revolução cognitiva, ela vem de um contexto cultural também norte-americano, né, que vem da ideia de o cérebro funciona muito semelhante a um computador. O computador pode simular aquilo que o cérebro faz, né? Então, segunda coisa importante é que a psicologia cognitiva, ela vai tentar entender, a partir ali do cognitivismo social de Bandura, muitas questões que permeiam, por exemplo, a sociedade norte-americana e o mundo, né? Então, ali, mais ou menos na década de 60, ainda se tinha isso, tem a contracultura. Então, eles estão tentando entender ali a sociedade e como que o ser humano pensa, né? Então, a questão da cognição, como que é interpretado as coisas. Nessa onda, né, cultural muito forte nos Estados Unidos, você tem uma pessoa que vai surfar nesse momento, né, que vai pegar essa onda, que é o Aaron Beck, com a terapia cognitiva, e o Albert Ellis, com a terapia racional emotiva. Porque eles vão alegar o seguinte: os analistas do comportamento, os terapeutas comportamentais não abordam muito diretamente os pensamentos. O ser humano, ele é um ser que pensa muito, muito diferente dos animais, de uma forma muito mais complexa. E uma das coisas muito importantes é entender que o sofrimento, ele está relacionado não ao acontecimento em si, de acordo com essa visão cognitivista, mas à interpretação que a gente faz. Então, tentar mudar a forma com que o ser humano pensa e percebe a realidade, que aí a gente vai falar de crenças e etc., né, faz todo sentido numa terapia cognitiva. Então, eles vão desenvolver, né, muitas técnicas de mudança de pensamento e observar, né, como que a pessoa ela vai mudando a sua forma de interagir também a partir dessas mudanças de pensamento. Daí vem a ideia da tríade cognitiva, né, o pensar, o sentir e o agir e o se comportar. Diferente, por exemplo, da ideia de tríplice contingência, né, que era contexto ou ambiente, comportamento e consequência. Então, essa ideia de trabalhar diretamente os pensamentos faz com que a clínica ela se torne algo não tão simples, mas muito fácil de operar. Porque a terapia cognitiva ela é fácil de aprender, fácil de ensinar, mesmo que ainda ela exige muito estudo, né? E uma outra coisa muito interessante também é que eles criam também a ideia de manuais. Então, uma vez que você tem os manuais, né, fica mais fácil de você proceder na terapia cognitiva. E, além do mais, também, eles começam a buscar, né, que eu acho que ele tem como é que eu posso dizer assim, proximidade com os psiquiatras e neurocientistas, né, uma linguagem muito próxima, que favorece um diálogo, e os terapeutas cognitivos, eles passam a responder às exigências do DSM. Então, criam manuais cada vez mais específicos, manual para depressão, para toque, para ansiedade, etc., né, trabalhando diretamente a mudança de pensamento e apresentando várias técnicas, né, que os terapeutas cognitivos logo aprendem e vão utilizar nos seus consultórios. Então, essa foi uma grande revolução. Ela é uma terapia que logo encantou o estilo norte-americano de atuar na clínica e vai influenciar o mundo inteiro mais tarde, né? Então, a partir da década de 80, ali, década de 90 também, você está falando da maior contingente de psicólogos no mundo, né? Que seriam hoje, até hoje, talvez, os terapeutas cognitivos. E Arthur, você falou agora, né, da questão da revolução cognitiva, né? Em que medida que ela afetou a terapia comportamental que vinha se construindo, né? Sim. Muitos terapeutas comportamentais migraram, né, para a terapia cognitiva, então acharam essa terapia muito interessante. Receberam essa crítica, né, os terapeutas comportamentais não se importam muito com o pensar e o sentir. Quando a gente lê bem a história, eu acho que houve um mal entendido, né, entre essas questões, né?
Mas a terapia cognitiva, ela influencia a terapia comportamental no fato de que os terapeutas comportamentais agora devem dar uma resposta aos terapeutas cognitivos. Então, os terapeutas comportamentais também começam a publicar coisas relacionadas ao sentir e ao pensar, que já estavam escritos e já estavam sendo muito bem apresentados no Skinner, por exemplo. Se você vai ler Ciência e Comportamento Humano, você tem lá aspectos da subjetividade, né? Se você lê um livro chamado Questões Recentes da Análise Comportamental, realmente o Skinner está falando ali de coisas do comportamento privado, da subjetividade, e muito sobre o comportamento verbal, que não foi tão assim valorizado na clínica no início, na clínica comportamental. A influência vem como uma forma de resposta, só que acontece algo muito interessante, eu acredito, mais por parte dos terapeutas cognitivos, que foi um ecletismo técnico. Se não há um ecletismo teórico, considerando que a epistemologia de cada um é bem diferente, né? Então você tem ali o comportamento em função da sua interação com o ambiente, ou você tem um comportamento relacionado a como a pessoa pensa, são formas muito diferentes de atribuir causalidade. Mas o ecletismo técnico parece que foi algo que enriquece as duas partes. Os terapeutas comportamentais também passam a utilizar de questionamentos, por exemplo, questionamento socrático da terapia cognitiva. E os terapeutas cognitivos também não abriram mão, né, totalmente das técnicas comportamentais, considerando que as duas, tanto a terapia comportamental como a terapia cognitiva, elas privilegiam muito aquilo que funciona, considerando que elas vêm de um contexto intelectual pragmático, né? Então, que a verdade está naquilo que funciona, não naquilo que eu digo necessariamente, né? Então, se nós podemos fazer uma terapia que de fato ajude as pessoas, vamos então entender, por exemplo, essas técnicas, e aí, obviamente, existe essa ideia de terapeuta cognitivo-comportamental, eu entendo como um ecletismo técnico que surge, né, a partir, por exemplo, dessa leitura pragmática da clínica. E aí a gente tem que lembrar que esse contexto norte-americano é sempre um contexto que vem com essa crítica da filosofia. A gente tem que lembrar do William James, né, um filósofo, que diz que a filosofia deveria ser pragmática, ou seja, o conhecimento ele tem que ter uma prática, tem que ter uma utilidade para a sociedade. E a psicologia, ela bebe dessa característica pragmática. Então, se na terapia cognitiva há algo realmente que funciona e eu consigo ajudar pessoas com isso, e se na terapia comportamental também, eu acredito que faz jus essa ideia de uma terapia comportamental cognitiva a partir de um ecletismo técnico, né? Que ali eu não estou na clínica ensinando ciência, eu estou tentando ajudar uma pessoa a interagir melhor com seus pensamentos e com a forma de interagir ali, né, no ambiente social. Muito legal, Arthur. E né, sei que se a gente puxar conversa nesse sentido, a gente vai longe, mas eu gostaria de saber de você, né, já que a gente está falando da história das terapias comportamentais também, não tem como a gente não citar as conhecidas terapias de terceira onda, né? Então, famigeradas atualmente. Queria ver com você, né, quais são as principais diferenças entre as terapias contextuais pioneiras, né, como a ACT, FAP e DBT. Sim. Eu acho que antes eu preciso só situar uma coisa importante aqui, né? Quando a gente fala de gerações, isso também é um pouco complicado quando chega essa ideia de gerações no Brasil, né? Nós não tivemos essa sequência de gerações como aconteceu lá fora, mas lá você realmente pode falar de primeira geração, que a gente poderia falar de modificação do comportamento e terapia comportamental aplicada, né? Então, até hoje não é até hoje, mas realmente você tem princípios que são muito eficazes, né? Vamos lembrar do trabalho com os autistas. Você tem uma segunda geração, que seria dos terapeutas cognitivos, né? Que vem com essa ideia de valorizar, por exemplo, a racionalidade. E você tem uma terceira geração, que é uma maneira diferente de fazer
revolucionária, entre aspas, de fazer terapia comportamental. Aqui no Brasil, nós não tivemos essas gerações. Você tem a terapia comportamental, que a gente poderia dizer de matriz brasileira. Aqui as coisas foram um pouco diferentes, né, do que foi nos Estados Unidos. A terapia comportamental que teve que ser adaptada por vários fatores culturais e econômicos, né, e educacionais da nossa época. Imagina os terapeutas comportamentais aqui no Brasil, começando a terapia comportamental na década de 60 e década de 70, né? Então, lá nos Estados Unidos ela já estava provavelmente muito consolidada. Então, aqui era textos ainda muito mal traduzidos, era uma dificuldade muito grande. Então, nós não tivemos essa ideia de uma revolução. Quando a terapia cognitiva ela vem fazer parte das escolhas de terapia no Brasil, ela não está fazendo uma revolução. Ela já está chegando, entre aspas, pronta, né? Então, ela já está chegando como ela é, de fato. Os terapeutas vão acolher e vão começar a trabalhar. Então, eu recomendo um texto do professor Hélio José Guilhardi, que vai fazer uma crítica muito bem feita a essa ideia de gerações aqui no Brasil. Mas vamos tentar situar historicamente isso. Então, você tem lá uma primeira geração de terapeutas tentando fazer alguma coisa na clínica a partir dos dados respondentes e operantes, né? Que, de uma certa maneira, vai dar muito certo. Você tem uma clínica cognitiva também que vai dar muito certo, né? Que vai ser realmente uma revolução. Só que a influência behaviorista na terapia, ela não morre ainda. Então, a terceira geração começa com uma leitura um pouco mais, que eu poderia dizer assim, espero que eu não fale bobagem, né, porque vai ficar gravado, mas eu acho que é uma leitura diferente do Skinner, talvez uma leitura mais filosófica, uma leitura mais de aplicação social ao que ele fala. Porque se você, por exemplo, né, a gente pode fazer um experimento aqui, digitar no Google Skinner behaviorismo, você vai ver ele sempre de jalequinho branco ali no laboratório. É uma visão que se tem do Skinner como um grande experimentador, que não é uma visão errada, mas não pode ser a única visão. Talvez ele também pode ser visto como um filósofo, também ele pode ser visto como alguém que pensou muitas coisas, né, além, por exemplo, do laboratório. Então, talvez essa segunda leitura do Skinner possa favorecer uma leitura diferente do que seria o ambiente clínico. Então, você tem, por exemplo, o advento da terceira geração como aquilo que eles vão chamar de contextualismo, que seria, talvez, o que eu percebo nas minhas leituras, tá? Talvez uma leitura diferente do Skinner. Não tanto quanto experimentador, né? Mas também como filósofo, como preocupado com o destino da sociedade, e a terapia como uma agência de controle importante, que vai dar conta do impacto do controle aversivo das outras agências, né? Então, você tem ali uma leitura diferente do Skinner que vai, de fato, influenciar a FAP, por exemplo. A ACT, ela já segue um caminho próprio, conceitual, por exemplo, né? Metodológico. Entretanto, ela vem dessa ideia contextual, valoriza muito uma ideia de contexto, de linguagem, né? De o significado ele está no contexto da interação. E ela também vai dar uma resposta à terapia cognitiva, dizer que realmente alguma terapia que vem de um contexto, que lê o ser humano a partir da interação com o ambiente, também trabalha os pensamentos de forma profunda. E aí você tem também a dialética, que ela é bem eclética, ela tem uma tendência de ser comportamentalista e também apresenta também passos cognitivos, né, nas suas intervenções, e faz uma leitura também de outras formas de pensar. Por exemplo, a ideia de mindfulness, de autoobservação, que vem de correntes orientais, principalmente do budismo.
A IBCT, ela já é uma mescla, ela já traz elementos das outras terapias de terceira geração. Então, você tem, primeiramente, essas três. Quais seriam as diferenças entre elas? Elas surgem para questões específicas. Por mais que você tenha uma sigla, você não pode falar que são terapias como se fossem vagões de trem, compartimentadas e isoladas. Elas são muito complementares, porque elas nascem numa mesma época, no mesmo contexto, e se influenciam mutuamente. Então, se você pegar o prefácio dos livros, né, você vai ver que a Limerha influencia a FAP influencia a DBT, e assim a ACT, e você vai ver esse jogo, mesmo que ainda a linguagem possa ser diferente a partir da identidade de cada um. Então, o que é a FAP? Você vai ter uma terapia que vai ser a própria relação terapêutica. Essa relação terapêutica ela é bem esquematizada. Então, você tem ali a observação, a evocação, o reforço, o fazer paralelos e ser um bom behaviorista. 5 passos da relação terapêutica, que vai ter o tempero do modelo ACL, né? Que é coragem, consciência e amor. Então, você tem uma terapia muito behaviorista para a relação interpessoal. E essas relações interpessoais têm como modelo a interação com o terapeuta. O terapeuta vai oferecer um modelo muito importante. Mas o que chama atenção na ACT é que ela tira o terapeuta de um obscurantismo. Qualquer livro que você pegar de terapia vai sempre falar do paciente e os seus problemas. Mas ele coloca o terapeuta no centro do jogo, ou seja, o terapeuta também tem que mudar. Ele também tem que aprender. E essa aprendizagem, ela é um modelo importante de como nós nos influenciamos e como nós podemos mudar a nossa forma de interagir com as coisas. Tá ficando claro para vocês? Tem hora que eu falo bobagens, mas eu acho que eu vou torcer muito para vocês saberem fazer os cortes aqui. Não, mas tá show de bola, professor. Muito obrigado, inclusive. Beleza. Então, a FAP, ela também trabalha muito o crescimento do terapeuta, o crescimento interpessoal. Nós aprendemos com os nossos pacientes também, com os nossos clientes, né? E ela faz uma leitura muito interessante do behaviorismo. Quando eu li aquele primeiro livro da FAP, Criando Relações Curativas e Genuínas, alguma coisa assim, eu achava que falava assim, parece que é o Skinner escrevendo sobre terapia, uma coisa muito interessante, né? Depois veio o segundo livro, enfim. A ACT, eu já entendo a ACT como uma terapia que nasce nesse bojo de terapias comportamentais, mas ganha uma identidade própria, com a sua linguagem e com o seu método de pesquisa básica próprio, que seria a teoria dos quadros relacionais. Então, ela já tem uma linguagem própria, uma forma diferente de proceder na terapia. Entretanto, você vai ver ela muito contextual, você vai ver uma terapia que realmente parece um behaviorismo, com uma linguagem diferente. E eu entendo a ACT por quê? Porque se ela fica, é a leitura que eu faço, né? Aí, bom, eu aceito controvérsias também, né? Vamos aprender junto. Mas por que eu entendo a ACT como um pouco diferente das terapias, daquilo que a gente chama de terapia comportamental? Porque se o objetivo dela é a flexibilidade psicológica, não faz sentido ela também ser rígida na sua linguagem. Então, ela tem que ser um tipo de terapia, na sua forma de dizer e de proceder, que seja de fato aquilo que está relacionado ao seu principal objetivo, que é a flexibilidade. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é terapeutas que querem ampliar o repertório dos seus clientes, que querem levar os seus clientes a uma flexibilidade, mas não são flexíveis na sua própria teoria, na sua própria visão de mundo. Então, eu acho que a ACT ela mostra isso. Se você tem como objetivo a flexibilidade, ela vai ser flexível até na sua forma de escrever, né? Você lê a ACT, assim, por exemplo, esse último livro que saiu, Saia da sua mente e viva a sua vida. Logo na capa você fala, não, eu acho que isso aqui não é análise do comportamento de jeito nenhum, né? Mas você vai lendo com um pouco mais de atenção, assim, você fala, uau, essa metáfora aqui, ela é muito ilustrativa para o que eu preciso com o meu cliente, né?
essa forma de ensinar ele a pensar pode fazer um resultado muito interessante. E um dos conceitos muito importantes na ACT, que eu acho, que influencia muito a prática de todo mundo hoje, inegavelmente, é a aceitação. Não é só um conceito definido fácil, né? Mas entra muito sobre, por exemplo, como nós funcionamos na interação com o contexto. Você tem, então, a DBT. A DBT começa com um desafio enorme, que é lidar com pacientes muito, muito graves, né? Inicialmente, ela tenta utilizar de terapia comportamental, então mudança de comportamento de forma um pouco mais direta, e não consegue. Depois ela parte para a prática de mindfulness de forma muito direta, também não consegue. E aí vem uma ideia dialética. E a Lina tem uma sacada, né, a partir das leituras e da observação dela, e se eu fizer coisas opostas, por exemplo, associar mudança com aceitação, mudança com autoobservação. Então, o ecletismo, a dialética da terapia, ela vem nessa característica, né, de criar uma visão que faz com que a gente, em vez de separar os opostos, a gente possa aproveitar os opostos. Porque, se vocês observarem bem, nós temos sentimentos e pensamentos dicotômicos o tempo todo, né? Às vezes você quer estar na praia, mas você está na sala de aula, e são dois sentimentos que você pode dizer, um não elimina o outro, por exemplo. Você ama e odeia, né? Tem um momento que você quer viver e morrer também, né? Então, isso também está relacionado a contingências que são contingências entrelaçadas. E as contingências que são múltiplas na nossa vida de aprendizagem, elas não são lineares. Elas são totalmente relacionadas e podem ser opostas em função, por exemplo, do resultado que produz, das consequências que produz. Então, a ideia da dialética principal que eu vejo na prática clínica, nessa ideia, né, de integração dos opostos, isso faz parte da vida, mas é a ideia de validação. Você tem um comportamento mais bizarro, você tem um comportamento mais perigoso, você tem um comportamento mais sofrido. Entretanto, você tem a ideia de que todos os comportamentos, seja eles quais foram determinados pelas contingências, pela genética, pela cultura. E isso pode ser compreendido radicalmente. E essa compreensão, ao meu ver, é uma sacada, né, a validação muito grande para a terapia. Então, talvez os pacientes, eles são muito compreendidos. E aí talvez o veículo, a base máxima da melhora, da mudança, vem a partir dessa compreensão que a DBT ela é muito forte em fazer. Mas tudo que eu falei agora, tanto da FAP, da ACT e da DBT, vocês podem ver influências do comportamentalismo, da análise do comportamento e do behaviorismo, principalmente, né? E aí você vai ver que essa variação de terapias, essa variação de procedimentos, ela é algo que cumpre aquilo que é uma das máximas do Skinner, né? Que é, eu não sei falar de forma decorada, mas a noção é experimente, né? E veja realmente o que vai acontecer. Arthur, nesse sentido, né, eu tenho uma pergunta em relação às terapias comportamentais contextuais, né? A gente sabe que tem aquela rixa lá, mas é realmente terapia comportamental, é cognitiva, né? Muita gente acha que a ACT é cognitiva. O que você tem a falar sobre isso? Sim. Aí é um achismo, né? Então, que a gente tem que ouvir também as outras pessoas, tá? Eu não acho que seja cognitivo. Porque, na verdade, uma coisa é você trabalhar a mudança de pensamento, que os terapeutas cognitivos são claros nisso, realmente mudar pensamento, trocar as crenças, etc., né? A ACT, ela não faz isso, né? Quando você lê a ACT, ela não está ali o tempo todo enfatizando mudança de pensar. Ela está dizendo aceitação. E a próprio nome dela é assim, aceitação e compromisso. Então, aceitar aquilo que é natural. Então, se eu estou pensando que eu sou a pior pessoa do mundo, realmente esse pensamento ele
tem motivos e justificativa de acontecer, porque isso está relacionado à minha história de aprendizagem, ao meu contexto. Eu só não preciso acreditar nesses pensamentos, eu posso deixá-los acontecer, ao mesmo tempo que essa aceitação não é passiva, ela é uma aceitação ativa. Então, eu posso pensar que eu sou a pior pessoa do mundo, mas eu estou aqui ministrando aula, fazendo o que eu tenho que fazer, muito atrelado aos meus valores. Então, eu acredito que isso é uma sacada muito diferente do que eu entendo como terapia cognitiva. Então, eu não colocaria ela como uma terapia cognitiva assim tão diretamente, porque trabalhar com pensamentos de forma direta não nos torna cognitivistas, né? E aí eu penso que ela seria uma terapia diferente das terapias cognitivas, mesmo que a gente possa fazer um diálogo próximo entre como trabalhar com pensamentos, como trabalhar com aquilo que é privado do ser humano. Viu? A frase que você falou esses dias, eu fiz um post com ela, do Skinner, né? Não considere nenhuma prática imutável. Mude e seja pronto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna. Experimente. Sim, é essa mesmo. Obrigado. Bom, nós temos uma última pergunta aqui, né? Para ir para os finalmente aqui do nosso podcast. Qual será o futuro das terapias comportamentais contextuais, na sua opinião? Hein? Nesse mundo tão líquido, eu acho que fazer previsões é muito difícil, né? Mas eu penso assim, vamos pensar por agora. O último encontro da PPMC que eu fui, presencial, foi em Goiânia, né? E eu vi muita terapia contextual lá, né? Então, parece que foi mais terapias comportamentais contextuais do que o tradicionalmente que já era feito. Os cursos de terapias comportamentais contextuais parece que crescem a cada ano. Você tem muita gente fazendo curso, né? Muita gente fazendo curso de extensão. É difícil hoje um estudante de psicologia não saber o que é FAP, ACT ou terceira geração, né? Ou terapias contextuais. Os cursos de pós-graduação cresceram muito mesmo, né? Então, as pessoas estão dando workshops, grupos de estudo, cursos de extensão. Então, eu acredito que são terapias que vão fazer parte muito do repertório dos terapeutas no futuro, né? Os terapeutas cognitivos, parece que muitos deles estão estudando profundamente ACT. Eu fui fazer um curso de DBT em São Paulo há 2 anos atrás, ainda quando era presencial, né? E realmente tem muito psiquiatra e muito terapeuta cognitivo aprendendo DBT. Então, eu acredito que futuramente, quando a gente for falar de terapia, e terapia comportamental ou terapia cognitiva, eu acredito que o rosto, né, as características principais dessas terapias vão estar muito próximo àquilo que a gente chama de terapias comportamentais contextuais. Primeiro porque não é só uma questão de divulgação, não é só uma questão de moda. Tem uma coisa que pode refrear esse modismo, né? Mas que, ao mesmo tempo, também pode fortalecer muito essa ideia de terapias inovadoras, que é as práticas baseadas em evidência, que é realmente vamos ver aqui o que realmente está funcionando e valorizar, de fato, práticas um pouco mais seguras de procedimento terapêutico. Mas eu no momento, eu vejo com bons olhos as terapias comportamentais contextuais. Primeiro, porque elas não abandonam os princípios básicos, né? Eu acho que há uma valorização, há uma cobrança também, né, dos próprios terapeutas. A terapia comportamental, ela naturalmente vai mudando, porque a essência dela é mudança, exatamente porque as pesquisas vão acontecendo e mostrando outros caminhos também. E eu acredito que ela vai ganhando, por exemplo, vários tipos de procedimento e vários tipos de estilos de terapeuta. Então, eu acho isso muito rico, né? Você não tem um estilo só de terapeuta comportamental. Você tem vários estilos de acordo com a sua clientela, com as suas habilidades, de acordo também com os seus interesses. Eu acredito, por exemplo, que os princípios básicos, eles jamais podem deixar de ser estudados. E a aplicação da terapia comportamental, por exemplo, no estilo aplicado, exemplo máximo que nós temos com crianças autistas, tem que ser pesquisado e valorizado, né?
Eu acredito que as pessoas que precisam de um modelo de relação interpessoal se beneficiam muito da FAP. Pessoas que querem lidar de forma criativa com seus próprios pensamentos podem se beneficiar muito da ACT. E pessoas que sofrem muito emocionalmente, como transtorno de personalidade borderline, podem se beneficiar muito da DBT. E terapia de casal, vocês mesmos já fizeram lives com terapeutas de casal e BCT, né? Vocês viram como é interessante e criativo uma terapia como essa. Então, eu acredito que o futuro espero eu que os cursos de graduação começam a colocar matérias nesse sentido aí, né? E que os cursos de pós-graduação continuem, né? Nesse cardápio em que a gente realmente pode escolher aquilo que é mais adaptativo ao trabalho. Eu acho que isso enriquece muito a nossa área e torna os encontros, né, de análise do comportamento algo muito rico, porque tem debate, tem discordâncias, tem pesquisas que comprovam, que não comprovam, e isso torna o nosso meio muito animado, né? Muito promissor para o futuro também. Certo, Arthur. Professor, que episódio bacana, hein? Muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. Em breve vou passar a palavra, né, para você deixar seus recados finais, mas eu particularmente, gostei demais, né? Eu acho que é sempre importante levarmos esse tipo de conteúdo para as pessoas, inclusive para as pessoas se aprofundarem mais depois, né? Você falou do histórico, deu uma pincelada, e até se você quiser deixar depois também alguma referência bibliográfica para o pessoal aí procurar por conta própria, se aprofundar no tema. Muito obrigado, né? Passar a palavra para meus amigos agradecerem, mas deixo aqui minha gratidão a você. Muito obrigado, Arthur. Obrigado. Muito obrigado por ter dividido aí. É sempre gostoso ouvir você falando com tanto carinho aí dessas. Você falou uma coisa a respeito da graduação, cara. Eu não sei o resto dos meus colegas, né? Eu estou formado há 4 anos e na graduação ouvia-se falar ao longe, né? Pelo menos na minha faculdade, na nossa faculdade aqui, sobre terapias contextuais e não se via nada. Então, espero que hoje a Lara depois fala melhor aí, que tá lá dentro da academia, possa falar melhor se isso está sendo conversado melhor hoje dentro da graduação, porque é lamentável, né, não ter isso de uma forma mais aprofundada dentro da graduação e poder sair com um mínimo, com a base, pelo menos, de onde eu vou pesquisar, o que eu vou pesquisar, o que eu vou ter que estudar aí para colocar em prática. E ouvir você falando sobre isso com essa paixão toda é muito agradável. Muito obrigado mesmo. Eu não fazia ideia que era terapia comportamental contextual na faculdade também. Eu falei, que bicho que é esse? Será que isso é validado pelo CFP, né? Eu acho que eu fui ver no Jornada de Análise do Comportamento, alguma coisa assim. Então, só fui ver depois, né? Fora da academia. Da academia que eu digo da minha turma, né? Não, eu estava falando que quando eu comecei a conhecer isso também, foi nas primeiras apostilas que o professor Luque trazia em 2003, 2004. Mas era uma coisa muito ainda, assim, não tinha nada muito claro que nós estudávamos, né? Era uma apostila, a gente tinha que traduzir, era uma coisa assim muito interessante. Mas muito do que vocês falam já não era muito mais novidade para a gente, né? A novidade agora é que tem muita gente interessada nos cursos de pós-graduação, né? Mas ainda não chegou na graduação, realmente não tem nas universidades uma matéria em terapia comportamental contextual. Exatamente. Eu acho que o que se vê, assim, é mais focado na comportamental, né? Mas a parte experimental dela, né? Análise experimental do comportamento. Eu acho que é mais isso que a gente acaba vendo na graduação. Eu posso dizer que eu sou privilegiada, gente, porque o meu professor da faculdade, né? A gente tem no currículo a análise experimental e depois nos outros 2 anos a gente tem análise aplicada do comportamento e agora técnicas comportamentais. Então, assim, o meu curso, nesse sentido, ele é bacana, porque ele tem um enfoque aí na terapia comportamental, e eu estou tendo, né, a oportunidade de ver, embora eu já tivesse buscado fora da graduação, né, as comportamentais contextuais, mas a gente sabe que muitos alunos passam sem nem nunca ter ouvido falar delas, né, por isso também que quando a gente pensou, né, em convidar você, Arthur, aqui para fazer esse episódio, foi por essa questão, no nosso grupo do canal dos Berrecas lá, né, do WhatsApp, que a gente abre para comunidade, quem quiser fazer parte, né? A gente percebe que tem muitos profissionais, claro, gabaritados, mas também temos muitos acadêmicos. E chamou a atenção para mim um dia que o pessoal lá que é estudante falando, mas o que é FAP, o que é ACT, né? Por quê? Justamente por essa lacuna que tem na nossa formação. Embora elas sejam, né, terapias muito, digamos assim, modernas, se a gente olhar, né, a história da psicologia, enfim,
mas elas têm seu grau de importância, né? A ACT, por exemplo, tem vários estudos, a DBT tem vários estudos, é padrão ouro, né? Para, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, e não se tem falado delas na academia, né? Quem quer estudar vai para a JAC, vai para pós-graduação, como você colocou, vai para outros lugares, porque na academia não se fala delas, né? Então, espero realmente, né, que essa realidade possa ser modificada em termos de graduação. Acho que é muito importante. Eu, particularmente, assim, acho as terapias comportamentais contextuais apaixonantes, assim, eu gosto muito, né? E agradecer, Arthur, pela sua disponibilidade, por vir aqui hoje conversar com a gente. A gente sabe que daqui a pouco você já vai entrar em aula aí da faculdade que você ministra aulas, né? Então, assim, muito obrigada, tá? Por aceitar o convite, está sempre aí disponível para trocar uma ideia com a gente. Eu agradeço muito, né? Espero poder ter ajudado mesmo vocês. E mais uma vez, parabéns, né? Por esse trabalho tão bonito, tão descontraído, e cheio de conhecimento que vocês estão disponibilizando para todo mundo, né? Eu acho que vocês estão trabalhando para muita gente, assim, disponibilizando conhecimento para muitas pessoas. Quem dera se na minha época de recém-formado ou de graduando eu tivesse a oportunidade de, ou existisse, né, pessoas como vocês estão fazendo um serviço para a análise do comportamento, para a psicologia, assim, grandioso. Eu tenho certeza que isso, como a gente está falando de história, né, isso vai ficar marcado para a história, tá bom? E tenha o meu abraço, né, tenha toda a minha consideração e meu apoio ao trabalho de vocês, que realmente quem hoje disponibiliza tempo e esforço para fazer o que vocês estão fazendo, tá bom? Então, sintam-se abraçados e o que eu puder colaborar do meu jeito aqui, né, pode contar comigo. Nos sentimos muito reforçados depois dessa, hein, professor? Muito obrigado.